A ficção é repleta de super-heróis. Há quem escale paredes, levante carros com um dedo, seja invulnerável a qualquer tipo de ataque, ou mesmo quem pode ler as mentes e manipular a vontade de qualquer um. Mas todos eles têm algo em comum. Não existem. Quer dizer, será que não mesmo? Estamos até cansados de ouvir que o corpo humano é uma máquina perfeita, capaz de fazer coisas incríveis. Pois então, cadê essas coisas tão incríveis? A resposta é que elas estão bem aí, dentro de você. A boa notícia é que você não precisa ser exposto à radiação gama, ser atingido por um raio e nem mesmo ser bilionário. Em alguns casos, seus superpoderes precisam apenas de um pouco de treino e, claro, força de vontade para que se manifestem. Chegou a hora de vestir a sua capa e conhecer os 4 superpoderes que todo mundo pode desenvolver, mas ninguém sabe. Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Superaudição. Quando você não quer usar sua visão, você fecha os olhos, certo? Quando você não quer usar o seu olfato, você não para de respirar. Você só respira pela boca, correto? Mas com a audição, o buraco é um pouco mais embaixo. Quer dizer, o problema é exatamente o buraco. A abertura do ouvido basicamente impede que você desligue esse sentido quando quiser. E até mesmo os super-heróis sofrem com isso, especialmente os que têm hipersensibilidade auditiva. O Super-Homem, por exemplo, passou por maus bocados até conseguir regular sua audição e bloquear a maior parte dos sons. O Demolidor é outro herói que não só tem uma audição aguçada, como também precisa dela. Por ser cego, tudo que ele vê é graças à ecolocalização, que é o mesmo mecanismo usado por morcegos e golfinhos para se situar em seus ambientes. Mas algo que você não sabe é que não é só o Demolidor que pode desenvolver essa habilidade. Você aí sentadinho com seu fone de ouvido também pode ser capaz de se localizar usando apenas os sons à sua volta. E você nem mesmo precisa ser cego para fazer isso. Mas a ecolocalização não funciona apenas com os sons que recebemos de fora. O próprio nome já diz, ela precisa de um eco. Morcegos e golfinhos usam um sonar que rebate nas superfícies e dá a noção de espaço de todas as coisas silenciosas, enquanto o Demolidor, principalmente quando é apenas o advogado Matt Murdock, tateia o mundo com sua bengala, embora em uma cidade como Nova York até as paredes emitam sons. Só que existe um motivo bem simples para um herói cego desenvolver a ecolocalização. Ele não tem outro jeito de ver o mundo. É exatamente por isso que não usamos nossa audição para andarmos por aí. E por isso, essa habilidade acaba ficando jogada meio que para escanteio. Sendo assim, os casos reais de pessoas que se locomovem com esse método são todos de pessoas cegas. Um bom exemplo é Ben Underwood, um garoto que perdeu não só a visão, mas os próprios olhos para o câncer aos 3 anos de idade. Com o tempo, ele percebeu que poderia ter noção de espaço se utilizasse ecos dos sons que fazia. Então, ele desenvolveu uma técnica bem específica, fazer cliques constantes com a língua para se localizar. Ben era tão bom nisso que não só conseguia saber para onde ir, ele também jogava basquete, futebol e andava de bicicleta, patins e skate. Acredita? Ou seja, tá a fim de derrubar o rei do crime? Quem sabe você consegue fazer de olhos vendados. Número 2. Manipulação da temperatura corporal. Ter controle sobre a própria temperatura e, de quebra, manipular essa energia de alguma maneira que extrapole o corpo.
é um desejo relativamente comum das pessoas, especialmente quando elas entram em uma piscina gelada demais. Nas histórias em quadrinho, isso é representado de maneira bem exagerada. De um lado temos o Tocha Humana, do outro, o Homem de Gelo. E os dois lados são ultra legais. Mas a vida real nos mostra que para conseguir algo do tipo, é necessária não só uma boa dose de treino, mas sim fazer da sua vida um treino. É o caso dos monges tibetanos, que têm um controle sobre-humano do próprio corpo. Eles, por exemplo, podem fazer seu metabolismo diminuir drasticamente em torno de 64%. Acredita nisso? Para você entender o que isso significa, pense que, enquanto você dorme, que é o período do dia em que seu metabolismo também entra em repouso, ele diminui apenas 15%. Por falar em dormir, essa habilidade permite que os monges aguentem as condições mais extremas, mesmo durante o sono. Eles dormem sobre rochas a mais de 4.000 metros de altitude e a uma temperatura que pode chegar a 17 graus negativos. Eu já trabalhei sob essa temperatura e vou te dizer uma coisa, não é nada fácil ou agradável. Temos que admitir, por mais incrível que isso soe, não parece o tipo de coisa totalmente distante de uma vida dedicada à meditação intensa. É esperado que esses monges consigam repousar não só a mente, mas o corpo inteiro. Tanto que já foi comprovado que até mesmo o fluxo sanguíneo deles é desacelerado. Mas como explicar, então, que eles também podem fazer o oposto? Descobriu-se que os monges tibetanos também têm a habilidade de aumentar a temperatura de suas extremidades, como mãos e pés, em até 9 graus Celsius. E, por incrível que pareça, essa habilidade é útil para eles. Os monges a usam para secar suas roupas depois da meditação nas temperaturas negativas que nós acabamos de mencionar. Existem até competições no Himalaia entre quem sabe a técnica conhecida como Tummo, para ver quem seca as roupas mais rápido. Pois é, essa é a vida real. Nossos superpoderes são usados para tirar uns trocados em acampamentos. Número 3, supermemória. A cada ano que passa, parece que temos cada vez mais coisas para lembrar. Eventos, reuniões, aniversários, as compras do mercado, as 1000 senhas que usamos para cada uma das redes sociais e ainda conseguimos perder a chave de casa uma vez ou outra. Não seria bom lembrar de absolutamente tudo? Organizar o cérebro como um computador, cheio de pastas, subpastas, em que poderíamos encontrar tudo o que quiséssemos. Bem, há algumas pessoas que conseguem esse feito. A condição chamada de hipertimesia, ou síndrome da supermemória, foi diagnosticada apenas em algumas dezenas de pessoas e consiste exatamente nisso: a capacidade de lembrar do que quiser, sempre que quiser. Pode não parecer à primeira vista, mas é uma habilidade um pouco assustadora de se ver em ação. A americana Jill Price, uma das pessoas diagnosticadas com a síndrome, consegue responder perguntas específicas com uma exatidão absurda. Por exemplo, perguntaram a ela quando foi a terceira vez em que ela dirigiu. Não a primeira ou a última, a terceira. E ela respondeu: 10 de janeiro de 1981, sábado. Ela tinha 15 anos à época. Essa pergunta foi feita em 2017. Jill já tem 52 anos. Ela, assim como os outros, alega poder se lembrar de todos os dias de sua vida. Mas o que parece uma dádiva também vem cobrar o seu preço bem rápido. Lembrar de tudo em termos gerais significa que essa pessoa vive em seu próprio passado. O cérebro se força a lembrar constantemente de tudo que ela presencia só para que essas informações possam ser guardadas, o que inclui uma série de inutilidades que um cérebro comum descarta por vontade própria para manter só o que entendemos como prioridade, como a terceira vez que nós dirigimos. Mas se você não nasceu com hipertimesia, o que é bem provável,
porque senão você se lembraria disso. Também existem maneiras de exercitar o cérebro para lembrar coisas mais específicas e, por que não, mais úteis também, como datas importantes, rotas de mapa e, claro, os números da constante matemática pi. Existe até uma competição internacional para ver quem memoriza mais dígitos e o recorde está em absurdos 70.030 números. E aí, vai tentar? Número 4. Ser capaz de parar uma bala de revólver. O último superpoder desse vídeo entra mais como curiosidade do que como algo que você deveria tentar. Mas calma, que você já vai saber o porquê. Se por acaso uma pessoa quisesse parar um tiro usando apenas o próprio corpo, sem colete à prova de balas ou qualquer outro acessório, ela poderia depender apenas de uma proteção: tecido adiposo ou, como conhecemos, nossa gordura. Mas já sabemos que a gordura natural que temos está bem longe de ser o bastante para segurar um projétil. Sendo assim, uma pessoa capaz de uma proeza dessas pareceria menos com o Super-Homem e mais com o Blob do X-Men. A Universidade de Cambridge foi igualmente curiosa e calculou exatamente qual a espessura da gordura necessária para segurar um tiro de revólver. Mas fiquem tranquilos, eles não usaram uma pessoa nesse experimento, e sim gelatina balística. O resultado, 72 centímetros de gordura. É muito Big Mac de uma só vez. Super-heróis nunca vão deixar de ser incríveis, mas mais interessante ainda é saber que podemos ser tão incríveis quanto eles. Você já sabia dessas informações? Tá a fim de tentar ser um mestre da memória ou se aventurar no Himalaia para se tornar o novo Mr. Freeze? Conta o que você achou disso e tudo o que você quiser aqui nos comentários. Eu tô indo nessa, um grande abraço e até mais.